Olá, queridos, prazer estarmos juntos e nós vamos compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus, esse Deus que faz grandes coisas, que faz milagres, o Deus que transforma a nossa vida e nos faz também mais do que vencedores. Eu quero falar sobre expectativas, sobre o tema que estamos trabalhando nesse mês de outubro, uma série de mensagens. E a primeira mensagem é: expectativas altas são um pódio de um vencedor. Então eu quero compartilhar isso com você, uma palavra que com certeza vai falar também no seu coração, vai fazer diferença para você, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Com certeza nós seremos todos abençoados com o que Deus tem para nos oferecer. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele ama, Ele é um Deus imutável, é um Deus grande e que faz milagres em todo o tempo e que renova as nossas forças. E eu desejo falar com você sobre expectativas positivas, porque às vezes a gente tem expectativa na nossa vida e são expectativas negativas. Às vezes a gente pensa o pior de nós mesmos, mas é tempo da gente mudar um pouco isso e da gente mudar um pouco, não, para a gente mudar bastante isso, né? E pensarmos em coisas boas, pensarmos no pódio, pensarmos em estar no primeiro lugar, estarmos bem, estarmos vencedores. Esse é um desejo que deve estar batendo forte no nosso coração e eu convido você a pensar sobre isso nesse momento, nessa tarde, também nesse instante conosco, tá? Expectativas altas são um pódio de um vencedor. Então, quando você pensa nisso, você quer vencer, você quer chegar lá, vai ser tudo bom demais. A Bíblia nos dá uma direção abençoadíssima para que a gente possa alcançar esse propósito, alcançar esse ideal, que é um ideal de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores e que Ele nos ama de uma maneira muito especial também. Então, nós vamos nos achegar a isso. Um grande vencedor foi Ayrton Senna. Você lembra dele, com certeza, das corridas de Fórmula 1 de Ayrton Senna. E ele disse uma coisa importante, uma frase ficou marcada também. Ele disse assim: trabalhei muito para chegar ao sucesso, mas não conseguiria nada se Deus não me ajudasse. Olha que frase bonita desse grande piloto que foi o nosso Ayrton Senna. Então, imaginemos isso. Nós trabalhamos muito para chegar ao sucesso. Eu tenho certeza que você também, eu também, trabalhamos muito para alcançar algo maior, mas nós temos também uma certeza: se Deus não estivesse conosco, não chegaríamos até aqui, não é? Então, todas as coisas dependem do nosso Deus. O Salmo 27, versículo 13 e o versículo 14 diz assim: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, tenha expectativas positivas no Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então está aí uma palavra para mexer conosco e para nos dar força no nosso Deus. Isso é importante, isso é valioso para nós demais. Sabe que existe uma conexão espiritual sobre todas as coisas. Nós vivemos num mundo onde há radiação para todos os lados e nós vivemos com as ondas girando em torno de nós, né? Radioativas, enfim, tanta coisa nesse mundo, nesse planeta, e nós temos de uma maneira maravilhosa a conexão sobrenatural com Deus. Ele faz a grande diferença na nossa vida, é o poder maior, Ele é o digno de adoração. Então, uma conexão sobrenatural, a esperança em Deus, tá? Essa conexão, a esperança em Deus e a expectativa positiva, isso transformado em intimidade de fé, faz uma grande diferença, tá? Esperança em Deus e expectativa positiva, juntando as duas, levam-nos à intimidade com a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê.
A fé transforma, a fé muda as pessoas. A fé no Senhor, nosso Deus, pode fazer diferença. E é interessante quando você imagina que a fé em você, a fé naquilo que Deus colocou dentro de você, na sua força, também pode fazer muita diferença. E quando nós acreditamos, nós sabemos que Deus pode ir mais longe conosco. Queridos, nós vamos mais longe, nós vamos vencer, nós temos que pensar coisas boas. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Nós não vemos Deus, nós não vemos as possibilidades, a gente imagina as possibilidades. E a gente crê. E quando a gente então começa a desenvolver a fé, acreditar em Deus, acreditar no potencial que Ele nos deu, queridos, nós vamos em frente e nós vamos vencer. Deus tem propósitos para nós e os propósitos dele são grandes. E nós temos também propósitos, e os nossos propósitos também devem estar em Deus. E então nós unimos essa fé a essa confiança, e unimos essa fé a esse poder de Deus, nós vamos alcançar coisas que nem nós imaginamos que poderíamos alcançar. Vamos analisar dois sentimentos de um grande homem, o pai da fé. Você já sabe de quem eu estou falando, não é? Vamos analisar os sentimentos de Abraão quando ele levou o seu filho para ser imolado, para ser sacrificado para o Senhor. Imagine, vamos pensar no que sentia aquele homem de Deus, levando o seu filho, e era um momento muito especial, era o filho da promessa, era aquele que Deus tinha falado tantas vezes, era o filho, depois dele já velho, depois de Sara também já velha, e veio esse garoto e agora o Senhor fala e pede o filho. Olha que situação difícil estava agora Abraão, em que situação difícil estava Abraão, não é? Ele queria trazer o filho morto? De jeito nenhum, voltar para casa com o filho nos braços, morto. Chegar para Sara e dizer: Sara, eu sacrifiquei o nosso filho. Não é? Seria muito difícil para ele poderia estar fazendo cheio de fé, cheio de confiança, mas imagina que coisa difícil seria para aquele homem apresentar o seu filho morto, sacrificou-o para Deus e aquela coisa ali. E chega num momento, também imagina, eu sou pai e eu tenho também esse amor grande pelos meus filhos, e imagina, enquanto ele caminhava, o filho Isaac disse: pai, nós vamos fazer um sacrifício. E cadê o animal? Onde está o cordeiro que será sacrificado? Pensa bem. E agora ele diria para o filho: o cordeiro é você? Não, ele não disse, porque Abraão trabalhou dentro de si algo maior. Ele colocava em primeiro lugar a sua fé, ele colocava em primeiro lugar aquela certeza, e a experiência que Abraão tinha com Deus era positiva, e muito positiva. E então ele disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Uma palavra positiva, era profundo isso de Deus na vida dele, e era profunda a experiência dele com Deus, não é? Então a esperança em Deus e a expectativa positiva transformada em uma profunda conexão de fé. E aquele homem então continua com o filho: Deus proverá. E é interessante que Deus estava olhando também para aquela situação. Deus estava olhando para Abraão, Deus estava olhando para Isaac. E uma coisa que Deus faz comigo, faz com você e fez também com Abraão, Ele sonda os nossos corações. Então Deus sonda os corações. E vamos pensar numa frase bonita de Joyce Meyer, quando ela diz: sondar o coração é um exercício importante ao iniciar uma jornada de esperança. E aí traz para nós sondarmos o nosso coração. Como está o nosso coração? Vamos dar uma olhadinha para dentro dele. Vamos imaginar o que ele tem sentido. Como está o nosso coração na relação Deus? Como nós estamos com ele, nos encontrando com ele?
Então é importante a gente refletir isso e sondar mesmo os nossos corações, ver o que está dentro dele, qual é o tamanho da nossa fé, qual é a nossa certeza, qual é a nossa convicção em Deus. Marcos 10, 46 e 47 diz assim, sobre o cego Bartimeu. Olha que bonito também a expectativa desse cego, a expectativa desse homem, tá? Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 47, conta a história dele, fala, agora imagina, o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho, e era cego, olha as coisas negativas para ele era cego, ele estava sentado à beira do caminho, no chão, poeira, era um homem que estava mendigando, ele pedia dinheiro para comer, e comia coisas pequenas, algumas coisas que alguém dava, talvez até restos, ele comia. Estava ali aquele homem, e agora ele queria ver Jesus, porque ele sabia, ele ouviu falar que Jesus tinha todo o poder, então ele começou a se manifestar nessa direção. E ele queria falar com Jesus. Agora imagina uma outra coisa, as pessoas que estavam perto dele, talvez seus amigos, diziam para ele, deixa de ser bobo, rapaz, você acha que Jesus vai parar aqui para falar com você? É um homem sujo, sentado à beira do caminho, não enxerga, está pedindo esmolas, e para comer tem dificuldade, para que Jesus vai olhar para você, meu? Queridos, imagina quanta coisa negativa foi apresentada, foi lançada sobre aquele homem, sobre o cego Bartimeu. Mas ele não se intimidou com isso, uma coisa importante, ele sondando o coração dele, ele viu que eu creio em Deus, eu sei que Deus é poderoso, então eu vou buscar, independente do que falam, independente da minha condição, mas eu vou buscar ao Senhor. E ele começou ali a buscar a Deus, e ele começou a movimentar a sua esperança, a sua expectativa de fé, e queria a conexão entre ele e Jesus, e ele gritou, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus então, ouvindo aquele homem, parou e atendeu aquele homem. E veja bem, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça com você? Você imagina que de repente aquele homem poderia dizer, eu preciso de comida, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma cadeira legal para eu sentar aqui e pedir minhas esmolas. Mas ele não pensou em nada disso. Ele tinha um propósito, e era um propósito de um milagre, era um milagre que ele queria. E quando Jesus pergunta, ele diz, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus diz para ele assim, então tá, você vai enxergar, porque a tua fé fez diferença. E Jesus faz lá um lodo, um barro, e passa nos olhos daquele homem. E ele então começa a enxergar. Veja a expectativa positiva no meio de tantas coisas negativas, no meio de tantas palavras negativas, ele se apresenta e ele se levanta. Havia algo maior dentro dele, e ele estava conversando ali com aquele que é o maior, com aquele que é o Senhor, com aquele que é Deus. E esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que Bartimeu esteve com ele está com você, onde você estiver agora. Ele está aqui comigo. Esse mesmo Jesus fala conosco, através do Espírito Santo, habita no nosso coração. É tremendo, é poderoso isso. Vamos ver uma outra questão importante. Eu quero apresentar para você 3 passos para que você tenha expectativas positivas na sua vida. Tá? 3 passos para que nós tenhamos expectativas positivas. E existe uma coisa que é complicado, que mexe com a gente às vezes, que é o quando, não é? Esse quando ele está presente. Então nós não vamos esperar muito esse quando fazer diferença na nossa vida, não. Nós não vamos esperar quando eu puder, quando der, eu me achegarei mais a Deus. Quando der, eu vou pensar em algo positivo. Quando acontecer, vamos tirar esse quando e vamos ser mais objetivos diante de Deus.
tá? Vamos chegar mais perto dele. Então eu digo aqui que nós não podemos desistir. Existe uma esperança dentro de nós, uma grande esperança. Todos nós temos esperança, não é? A gente espera algo a mais, a gente espera uma melhora nisso, uma melhora naquilo, a gente espera uma melhora na nossa vida financeira, uma melhora na nossa família, a gente espera, e esperança faz parte, e é bom ter esperança. Que triste é quem não tem nenhuma esperança e vive buscando e trabalhando em cima de derrotas e sofrimentos e dores, sem esperar algo melhor. E às vezes alguém fica lá esperando que a morte chegue, mas nós não podemos fazer isso. O nosso Deus é Deus de milagres, é Deus que cura, é Deus que tira alguém que está na UTI lá em estado terminal, segundo a medicina, e Deus vai lá e muda tudo. Deus é Deus. Deus tirou Lázaro de um túmulo, não é? Deus tirou Lázaro de um túmulo. Deus fez grandes milagres. Então nós acreditamos nisso. E eu convido você a despertar, a acordar a esperança que existe dentro de você. Desperta a esperança que está dentro de você. Coloca para fora. Vamos limpar essa esperança. Vamos mostrá-la, seja ela bem aparente, não é? Vamos acordar a fé que adormeceu dentro de nós. A fé, aquela fé inabalável, aquela fé capaz de vencer barreiras, aquela fé de abrir os rios, de abrir o mar vermelho, aquela fé de fazer diferença, aquela fé de transportar montes. Sabe, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, mas nós precisamos fazê-la acordar dentro de nós, porque muitas coisas acontecem na vida, muitas coisas no dia a dia, e essa fé acaba ficando adormecida, mas não vamos deixar a nossa fé adormecida e nem a nossa esperança. Vamos despertar isso dentro de nós. Então, o primeiro passo para a nossa expectativa positiva sobre nós, para a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da vontade de Deus na nossa vida, é crer. O primeiro passo é crer. Crer em Deus. Creia em você, que foi feito imagem e semelhança de Deus. Creia no que Deus pode e quer fazer através da sua vida. Tá? Creia nele de todo o seu coração. Eu escrevi aqui, em muitos momentos somos tentados a desistir, a duvidar, a nos acomodar, a achar que somos incapazes. Mas te convido, ao invés disso, creia de todo o seu coração, porque crer é a base da nossa fé. Crer é a base da nossa fé. Creia na palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. Elas são verdadeiras. O Senhor não deixa as suas promessas falharem. Ele não te abandona, Ele não nos abandona, Ele é presente e Ele é cuidadoso conosco. Então creia, por mais difícil em que você esteja vivendo, por mais complicada que seja a situação que você esteja passando, creia. Porque o nosso Deus é infinitamente poderoso, muito mais do que nós pensamos. O segundo passo para essa expectativa positiva na nossa vida é pedir. Pedir, peça a Deus. Peça a Deus força, peça a Deus aquilo que é impossível para você, mas que está lá como um sonho, mas que está lá como uma esperança. Peça a Deus, creia, veja bem, seja ousado e seja ousado o bastante para pedir ao Senhor para que Ele faça algo que somente Ele pode fazer. Mas eu não consigo, não tem problema, Deus consegue. Mas eu não posso chegar lá, mas Deus pode. Eu me lembro de uma irmãzinha na nossa igreja, há muito tempo atrás, e que ela tinha uma dificuldade com relação ao marido. E ela disse para mim assim, o meu marido não tem jeito, ele bebia muito, era uma pessoa maravilhosa, mas vivia muito longe das coisas de Deus. Meu marido não vai, ele não consegue, não tem jeito, não adianta. E eu falei, creia e peça a Deus, seja ousada, confia no Senhor de todo o seu coração. Essa irmã hoje tem um marido crente, servo do Senhor, uma bênção,
nas mãos de Deus. Então a gente precisa crer naquilo que é o impossível, e às vezes consigo mesmo. Eu atendi uma pessoa recentemente e ela disse: eu era muito perdida, pastor, não tinha direção, mas eu senti no coração o desejo de começar a me envolver com Deus, e eu estou me envolvendo, e que coisa boa é estar envolvido com Deus. Veja bem, até nós mesmos, Deus tem planos maiores para a nossa vida, não é? Planos maiores. Então seja ousado bastante para pedir a Deus aquilo que somente Ele pode fazer. Peça, e é óbvio que o que você vai querer, ele vai estar na vontade de Deus. E Deus não vai lhe dar nada que seja mal para você e que seja contra aquilo que Ele deseja para você. Por quê? Porque Ele te ama. Se o seu filho te pedir uma pedra, você vai dar uma pedra para ele? Seu filho te pedir para comer um escorpião, a Bíblia conta essas histórias, né? Você vai dar um escorpião para o seu filho, sabendo? Não. Mas o quê? Se ele te pedir uma pedra, você fala: filho, não coma uma pedra, mas tem aqui a mamãe, o papai tem um pão para você, tem uma coisa gostosa para você, tem um estrogonofe para você, não é? Então, você vai fazer algo diferente, você vai fazer aquilo que é bom, para que o seu filho seja bem alimentado e esteja feliz. Assim é Deus comigo e com você. Deus é conosco, Ele quer o melhor para nós, tá? Ele não nos dará nada que seja ruim. Em terceiro lugar, irmãos, o nosso terceiro passo é perceber. Perceba. Então veja bem, nós pensamos em 3 passos importantes: crer, pedir e perceber. Sabe, a gente precisa perceber o que Deus está fazendo na nossa vida, porque nós precisamos ser gratos. Nós temos que ser gratos. Então, se Deus está nos mostrando alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa por nós, vamos agradecer. Nós vamos dizer para Ele: Deus, muito obrigado, o Senhor é poderoso e o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Eu te louvo, te agradeço e eu te exalto por causa disso. Então, perceba, tenha essa atitude com você, escreva o que você está pedindo para Deus, para que amanhã você possa: puxa, Deus fez isso. Quantas pessoas você poderá ganhar para Jesus? Quantas pessoas você poderá apresentar a Jesus quando você dizer: olha, Deus fez isso na minha vida? E essa pessoa vai acreditar em você, porque é você. E você está dizendo: Deus fez comigo. E se Deus fez comigo, Ele pode fazer também com você. Então, creia nele, peça a Ele e perceba. Veja aquilo que Deus está fazendo. Tenha expectativas positivas de que Deus responderá a sua oração, suprirá as suas necessidades e realizará o sonho que Ele lhe deu. Há muitas coisas assim, né? Deus sonha sonhos conosco. Eu tenho certeza que há sonhos de Deus comigo. Eu tenho certeza que há coisas importantes que Ele quer fazer através de mim. E uma dessas coisas é estar falando com você. Eu sei que Ele quer fazer algo maior na sua vida, me usando para abençoar você com essa palavra, que é dEle. Uma palavra que vem do coração dEle. Continue a ter a atitude de expectativas positivas sobre você. Entenda que Ele não fez você para ser um derrotado. Você não foi criado para ser qualquer coisa. Não, Deus criou você para te fazer vencedor. Detalhe, Ele o criou para que você seja mais do que vencedor. Sua vida só avançará, isso é interessante, sua vida só avançará até o nível de suas expectativas. Olha, se você tem expectativa até aqui, a sua vida virá até aqui. Você vai trabalhar, você vai lutar para chegar aqui. Mas se a sua expectativa estiver mais aqui, Deus vai abençoar você. E você vai trabalhar, vai se dedicar para que você chegue até aqui. Então nós vamos vendo o nível da nossa expectativa conduz o nível até onde nós iremos alcançar. E nós queremos alcançar mais. Nós estamos aqui para fazer diferença nesse mundo. Nós estamos aqui para não sermos nada. Nós estamos aqui para fazer diferença. Quando cheguei aqui, encostei o carro e veio um rapaz com um cobertor sujo
e ele sujo, cheirando mal, e ele chegou para mim e falou assim, eu preciso de um trocado para comer alguma coisa. Eu dei uns trocadinhos para ele, bem pouquinho, que é o que eu tinha no momento ali, e esse rapaz, jovem, parando para pensar, ele não precisa estar naquele lugar, ele não precisa estar andando com um cobertor sujo nas costas, ele não precisa estar sem tomar banho. É um rapaz forte, um semblante bonito, que pode estar agindo na vida, trabalhando, e se ele tiver um encontro com Jesus, Jesus muda toda a estrutura da vida dele. Se ele tiver um encontro com Jesus, se ele falar, Jesus, eu quero estar com o Senhor, eu quero andar na tua presença, nada vai deter aquele rapaz, ele poderá ser muito abençoado, ele poderá ser muito feliz, é um rapaz que vai fazer grandes diferenças. Então nós precisamos disso na nossa vida, as nossas expectativas não podem ser pequenas, nós precisamos pensar maiores, nós precisamos pensar no melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Confia no Senhor de todo o seu coração, suas expectativas transformam você, é verdade. Expectativa dele é o quê? Pedir uma moedinha para comprar alguma coisa ali, talvez até uma bebida alcoólica. Não, mas se tiver uma expectativa maior de alcançar algo maior, vai alcançar algo maior. Suas expectativas transformam você, e se elas forem positivas, você será uma pessoa positiva. Se as suas expectativas forem negativas, puxa vida, você será uma pessoa negativa. Então, vamos mudar isso, vamos levantar o nosso astral, como eu disse lá atrás, vamos tirar a esperança, vamos desempoeirar a esperança, vamos colocá-la em prática e vamos desenvolvê-la, vamos desenvolver a nossa fé, vamos ser ousados nela, vamos em frente, sabe? A palavra de Deus também diz para nós uma coisa muito interessante que está em Números, um momento em que Moisés pediu aos espias para irem ver a terra prometida, uma terra que Deus prometeu. Deus falou de algo muito bom. Vamos lembrar daquela frasezinha que a gente conhece desde quando a gente começa a ler a Bíblia, né? A terra que mana leite e mel. Deus planejou algo tremendo para o povo de Israel. E aí Moisés diz assim, olha, eu vou mandar 8 pessoas, eram 8 pessoas da confiança dele, para que vejam a terra, vejam como chegarmos lá. Só que quando eles voltaram, a maioria daqueles homens chegaram derrotados, e disseram, Moisés, povo, e puseram o povo contra Moisés. Você conhece a Bíblia, conhece a história, está lá em Números 14. E aí o que acontece? Disseram, olha, a terra que é para a gente chegar lá, a gente tem que atravessar cidades fortificadas, muradas, a gente tem que atravessar grandes exércitos, a gente tem que atravessar gigantes, a gente tem que vencer gigantes. Olha, é impossível a gente chegar lá. E foi um balde de água fria sobre o povo. Mas levantou Josué e Calebe e disseram, opa, peraí, vamos trazer a expectativa positiva. Josué e Calebe disse, não, a terra realmente ela é extraordinária. Queridos, tem todo esse problema, todas essas barreiras para chegar lá, mas não se esqueça de uma coisa, o Senhor nosso Deus está conosco. Oh, glória a Deus, não é? O Senhor nosso Deus está conosco. E aí ele disse, não temais. Eu digo para você nessa tarde, nesse momento também que você está me ouvindo aqui, não temais. Por maiores que sejam as dificuldades, por lutas que você esteja passando, por alguma coisa que você está vendo que parece que nunca vai dar certo, não temais. O Senhor nosso Deus está com você. Então se agarre a esse Deus com alegria, com determinação e vá vencer ao lado desse Deus. Expectativas positivas nos tornam positivos. Expectativas negativas nos fazem negativos. Josué e Calebe falaram ao povo sobre a esperança em Deus e a expectativa positiva. Fez a grande conexão com a fé. E a fé inabalável nos faz mais do que vencedores. Eleve, portanto, as suas expectativas. Eu não tenho muitas, estou para baixo. Depressão chegando, batendo a porta, vivemos aí ainda
um pouco de pandemia, vivemos o ano passado, até agora há pouco, sem poder sair de casa, as coisas muito difíceis, dificuldades financeiras que vieram por causa de tudo isso, lutas e mais lutas. Mas olha, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus te ama, e quando o Senhor Deus, que te ama demais, nos ama demais, Ele disse: Jesus, você vai descer à terra, você vai nascer de uma mulher, de um ser humano, vai viver no meio deles, porque eles estão andando em caminhos diferentes dos que nós desejamos para eles. E você vai ensinar, e você vai mostrar um caminho bonito. Eu quero esse povo salvo, eu quero esse povo caminhando para o céu, eu quero esse povo feliz. Deus fez algo extraordinariamente maravilhoso e com grandes expectativas. Ele disse: todo aquele que vier a mim seja salvo. De maneira nenhuma eu vou lançá-lo fora. Então o desejo de Deus foi dar o melhor para nós. O desejo de Deus foi dar o melhor. Foi para que nós tenhamos o melhor. As expectativas dele são positivas. Olha, abrace isso. Coloque dentro de você essas mesmas expectativas. Eleve o desejo que está no seu coração. Seja, portanto, mais do que vencedor. Há um pódio para mim e para você. Precisamos subir nesse pódio como verdadeiros vencedores. Tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus é bom e Ele te ama muito e ama também sua família. Deus quer ver o seu trabalho prosperar, Ele quer ver a alegria na sua vida, Ele quer ver o sorriso no seu rosto, o brilho nos seus olhos. Deus quer ver você feliz, porque Ele o fez para ser feliz, para dar louvores a Ele, para que você o exalte, para que você o glorifique como Deus. Ok? Então um grande abraço para você, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tá? Eu quero orar com você também nesse momento, vamos fazer isso? Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que Ele desperte isso, essa coisa boa dentro de nós, essa fé, essa expectativa positiva na nossa vida. Tem muita coisa boa dentro de você e coloque ela diante do Senhor, porque Deus colocou muitas coisas boas dentro de você. Você não existe por acaso, tá bom? Pai querido, santo, Deus poderoso, louvado, exaltado seja teu santo nome. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença, falando sobre o Senhor, transmitindo a tua palavra. Deus, eu quero te agradecer pelas pessoas que estão conectadas conosco, aquelas pessoas que estão participando desses momentos, desse momento de adoração, de celebração de palavra do Senhor. Toma cada um em tuas mãos. Pai, o Senhor é conhecedor da vida de cada um de nós. E nós colocamos toda a nossa vida nas tuas mãos, na tua presença, e pedindo ao Senhor que nos abençoe. Dê forças para nós, trata o nosso coração, sonda-o junto conosco, para que se houver algum caminho mau, algum sentimento negativo, o Senhor nos dê força para retirá-lo e transformá-lo em pensamentos positivos, em desejos positivos, em algo que seja muito bom para nós, algo muito bom que engrandeça o teu santo nome, que valorize o teu reino. Te adoramos, Deus. Peço a tua bênção sobre as famílias, peço a tua bênção sobre a igreja do Senhor, peço que o Senhor dirija todos os nossos passos e a bênção seja sobre a família na saúde, na harmonia, na paz dentro de casa, no amor, seja bênção nas finanças, seja bênção em todos os sentidos da vida de cada um de nós. Te exaltamos, Deus, te adoramos e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Você pode dizer comigo? Amém, amém e amém. Deus te abençoe poderosamente no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Tá bom? Um grande abraço. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho um canal também no YouTube, Pastor José Guilherme. Eu gostaria muito que você fosse lá e assistisse algumas mensagens nossas também, tem mensagens pequenininhas também, e você participasse e se inscrevesse e compartilhasse as nossas mensagens também,
tá? Eu desejo chegar a mais inscritos no canal, eu preciso de você, ok? Deus te abençoe. No nome de Jesus, esteja você sempre firme com expectativas positivas. Semana que vem a gente tem a mensagem número 2, que é siga o líder, ok? Fica com Deus. Tchau.